Deixa-me ler lá, aí, obrigado. Deixa-me ler lá no Evangelho, onde é que está a letra dessa música, porque o livro de Salmos no Velho Testamento tem centenas de letras de músicas que os judeus cantavam, que os hebreus cantavam. Mas no Novo Testamento tem poucas. No Testamento tem poucas. Eles viviam no Novo Testamento, no começo da igreja, debaixo de muita perseguição, então reunia escondido. Aí, se cantasse muito, fizesse barulho, daqui a pouco a polícia estava lá. O apóstolo Pedro foi preso, João foi preso, e ainda estava faltando esta restauração, e eu vou meditar com vocês sobre isto hoje, restauração do louvor, restauração da adoração. Aí no Evangelho, quando o anjo fala com Maria, que ela ia receber esta bênção, ela compôs, certamente ela já era uma mulher de louvor, gostava de cantar, de adorar, tinha este dom, e ela em Lucas capítulo 1, verso 46, Lucas capítulo 1, verso 46, Maria fez esta letra que ficou gravada na Bíblia Sagrada. Tem poucas coisas gravadas na Bíblia que Maria falou. Tem esse cântico, tem o diálogo dela com o anjo, e quando o anjo diz, você vai engravidar, ela diz, como é que eu vou engravidar? Nunca toquei em homem nenhum. A sombra do Altíssimo descerá sobre ti, e o ente santo que nascerá de ti, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Depois, quando Jesus já grande, é batizado no Rio Jordão e começa a reunir os discípulos, a família foi convidada para um casamento, todos conhecem a história, as bodas de Caná, para um casamento, e lá no meio da festa deu gente demais, e o povo antigo era assim, tinha um casamento numa cidade pequena, ia todo mundo, e quem não fosse ofenderia o dono da casa, porque não foi na festa, então ia todo mundo, só que eu acho que foi todo mundo demais, e aí acabou a comida, acabou a bebida, e aí tem uma única frase de ordem que Maria deu, um conselho que ela deu, ela disse para os serventes, está lá meu filho Jesus, façam tudo o que ele vos disser. Então esta é uma frase que está bem clara na Bíblia. Se alguém perguntar para vocês, tem um mandamento de Maria na Bíblia? Tem, faça tudo o que Jesus disser. Esse é o único mandamento de Maria. Quando as pessoas falam e adoram Maria como Santíssima, Rainha dos céus, não tem isso na Bíblia. Ela canta aqui, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela mostra humildade, ela mostra um coração pronto para servir a Deus. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Lucas capítulo 1, verso 47. Contemplou na humildade da sua serva, porque desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Olha só o tratamento de Maria para com Deus. Meu Senhor, aqui está a tua serva. Não tem em nenhum momento na Bíblia aquele negócio, coroada rainha dos céus, salve Maria, não tem. Ela foi instrumento de Deus para nos trazer o Salvador, e ela aceita essa missão, porque foi uma bênção. Qual mulher que nos sentiria honrada de ter um filho gerado pelo próprio Deus? Uma honra muito grande. Mas aí depois começaram a venerá-la e começaram
a dizer que ela merecia culto. Ave Maria, cheia de graça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, um terço inteiro, e aí vai, e foi multiplicando isso. Depois, em 1953, depois de Jesus ter nascido, em 1953, agora, no século XX, lá em Roma, fizeram uma cerimônia coroando a imagem. A Maria é a rainha dos céus. Homens fizeram, colocaram uma imagem. Isso não muda nada. Não muda nada a situação. Ela disse, eu sou serva. Ela não falou, eu sou rainha. Ela disse, eu sou serva. A humildade da sua serva. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não disse, eu sou rainha, pode trazer aqui o bebê, porque eu vou cuidar, e é comigo mesmo. Não. Ela demonstra humildade, sinceridade, e muitas vezes isso está tão enraizado na cabeça da gente, que as pessoas ficam até assim, assustadas quando a gente toca nesse assunto, né? Vai ofender os católicos. Não é para ofender, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto, acabou. Uma vez um amigo católico perguntou, por que vocês não gostam da Virgem Maria? Eu falei, onde é que você viu isso? Vocês não gostam. Eu falei, não, você não entendeu nada. Nós não veneramos como rainha dos céus, nós não beijamos os pés de imagem, nós não carregamos imagem nas costas, não colocamos imagem em nossas casas, porque está escrito, não farás para ti imagem de escultura. Está escrito nos 10 mandamentos. Mas não é que nós não respeitamos Maria como mãe de Jesus, serva consagrada de Deus, bem-aventurada, instrumento de Deus que foi usado para trazer a nossa salvação. Amém? Só estou dizendo isso para clarear aqui, quando fala sobre esse assunto, alguns irmãos ficam meio confusos, porque a tradição está muito forte lá. Tem muita gente nos ouvindo nesse momento, eu quero que eles entendam a palavra. Maria louvou o Senhor. E nós precisamos restaurar o louvor no nosso meio. Louvor não é uma opção. Ela cantou assim, a minha alma engrandece o Senhor. O louvor é uma coisa que sai lá do coração. A minha alma engrandece o Senhor. E o louvor tem que sair do coração. Você não pode chegar na igreja, na reunião, e ficar cantando só da boca para fora. E às vezes nem cantar, nem orar. Chega, aí eu vou ver, eu vou ouvir uma pregação. Aí eu vou cumprir minha obrigação. Aí eu já vim na igreja de manhã, eu não preciso vir à noite, já cumpri minha obrigação. Aí eu vim na igreja no domingo, eu não preciso mais, eu já bati o ponto. Não. A comunhão com Deus é uma relação de pai com filho. A comunhão com Deus é uma relação de dependência de Deus. Nós dependemos totalmente de Deus. A comunhão de um marido com a sua esposa é uma relação de interdependência, marido e mulher. Um depende do outro, interdependência. Agora, a nossa relação com Deus é uma relação de dependência. Nós não temos nada, nós não fizemos nada, nós precisamos de tudo de Deus. Então, nós não podemos ir na igreja ou nos reunir apenas por obrigação, porque nós não somos empregados, nós somos servos e somos olhados por Deus. Deus nos considera como filhos. Nós somos adotados, tirados de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, queridos? Amém. Então, este clima de louvor tem que ser restaurado. Olha em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, o apóstolo Tiago, ele traz uma revelação de Deus que até então os apóstolos não haviam recebido. Porque todos os apóstolos eram judeus. No templo lá em Jerusalém havia muita oração.
E também muita cerimônia, muita formalidade, muita reza, muita coisa decorada, muito incenso, muita cerimônia teatral havia lá em Jerusalém. E todo judeu foi criado daquele jeito. No dia das festas ele tinha que estar lá, no dia do sábado ele tinha que separar, não podia caminhar, não podia fazer nada, as mulheres não podiam varrer o chão, não podia acender o fogão, porque era sábado, era dia de descanso. A lei era severa. E o judeu era assim, todos os apóstolos eram judeus, foram criados assim. E aí, no templo em Jerusalém, não havia cântico de louvor, não havia grupo de louvor, não havia guitarra, não havia bateria, não havia órgão, não havia teclado, não havia nada. Era só as trombetas, chamadas shofar, que às vezes eles usavam para chamar o povo, para chamar para a oração. Então era uma coisa muito solene, muito formal, e todos os apóstolos foram criados naquele ambiente. Era a cultura, era a religião do povo. Aí chega Jesus trazendo uma renovação. E os apóstolos não entenderam toda esta revelação. E aos poucos Deus foi mostrando. Aqui em Atos capítulo 15, teve uma confusão aqui entre os apóstolos de uma dissensão de doutrina, de ideia. Porque Pedro começou a pregar para os povos que não eram judeus. E os apóstolos entendiam que o evangelho era só para os judeus. Eles se esqueceram que Jesus havia dito: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles se esqueceram que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Eles esqueceram que Jesus havia dito para pregar a todas as nações, a todos os povos. Eles não conseguiam, a palavra não entrava na cabeça deles. A maioria das pessoas é assim: ouve, mas não desce para o coração, não entra. O próprio Jesus disse: às vezes eu falo por parábolas para esse povo, para que eles não entendam mesmo, porque não estão interessados. Então eu conto uma parábola, para que eles ouvindo, não escute, para que eles vendo, não vejam e não se convertam. Quando estou interessado que se converta, gente desinteressada, gente que não tem quebrantamento, gente que não tem arrependimento. Jesus chocou os apóstolos quando ele falou isso. Então eu vou contar parábola, que esse povo ouve e não escuta, vê, mas não entende. Então eu vou contar parábola. Ele não revelava, na maioria das vezes, as coisas profundas da Sagrada Escritura, a não ser quando tinha um grupo que estava de corações abertos. Por exemplo, quando Jesus subiu ao monte para orar, Pedro, Tiago e João subiram com Jesus e oraram mesmo. E aí Jesus se revelou, foi a chamada noite da transfiguração. Jesus, suas vestes resplandeceram, brilharam, seu rosto brilhou como o sol, e eles viram a glória de Deus, cumprindo o que Jesus havia prometido. Alguns dos que aqui estão não morrerão antes que venham chegar o reino de Deus. Ali chegou o reino de Deus, porque foi revelado Jesus, o Rei dos Reis. Eles conheciam Jesus, o carpinteiro, eles conheciam Jesus de sandália empoeirada, e agora eles viram Jesus resplandecente, suas vestes brilhavam, seu rosto clareou toda a noite, era como o sol, e o Pai falou sobre a cabeça dele: esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Ali chegou o reino de Deus. Eles entenderam: o rei está aqui. Mas para as multidões não foi revelado isso. Para as multidões Jesus contava parábolas. Por isso que às vezes eu puxo a orelha de vocês: para de me olhar de cara feia, vocês estão fechados. Aí vocês só vão ouvir parábola, não vai entender nada. Tem que abrir o coração, tem que derramar o coração diante de Deus. Em Atos capítulo 12, porque Pedro e também Paulo estavam pregando para as multidões de outras nações, teve uma briga entre os apóstolos: não pode, não pode. Eles se reuniram, e aí discutiram, Tiago começou a falar, Barnabé e Paulo deram testemunho, contaram os sinais, e aí, verso 13, Atos 15, verso 13, diz assim: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras,
expôs Simão, que é Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Gente, ele está falando, Deus visitou os gentios. Gentios somos nós. Todos que eram hebreus, eles se diziam, somos povo de Deus. Todos os que não eram hebreus, não eram descendentes de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, Rúben, Issacar, todas as 12 tribos, os judeus achavam, esses não são filhos de Deus. Esses não podem servir a Deus. Brasileiro não pode servir a Deus. Brasileiro é bagunçado demais. Brasileiro não pode servir a Deus. Brasileiro dança carnaval, gosta de cerveja e pagode. É assim que eles pensavam. Mas aí Deus começou a enviar Pedro, Paulo para pregar para aquelas nações e deu um choque entre os discípulos. Como é que pode? Que escândalo! Vocês estão jogando a palavra de Deus para os porcos. E aí o apóstolo Tiago diz isto. Irmãos, presta atenção nas minhas palavras. Tiago 15, verso 13. Irmãos, presta atenção nas minhas palavras. Simão Pedro expôs como Deus primeiramente visitou os gentios. Nos gentios, no caso, ali eram os romanos. Deus visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Olha que absurdo, o Tiago estava falando para aquele público judeu. Deus levantou os gentios para constituir dentre eles um povo para seu nome. O judeu não conseguia entender isso. Não, o povo para o nome de Deus somos nós, filhos de Abraão. Não entendiam. Eles não entendiam que agora a graça estava revelada. O Tito, outro apóstolo, escreveu, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Jesus pregou dizendo, vinde a mim todos, o que crer e for batizado será salvo, amém? Mas os apóstolos não conseguiam entender por causa da tradição. A tradição é uma coisa que vem desde criança e entra na cabeça das pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nessas noites frias assim, a gente reunia em volta de alguma fogueira e assar batata. Alguém já comeu batata assada na fogueira? Só esses? Ah, vocês não são do tempo bom, não. Esse tempo de frio, assim, juntava os meninos, botava a fogueira lá, botavam fogo no quintal ou lá na porta da casa e alguém vinha com a batata doce, jogava lá, mas era bom demais. E sempre tinha um tio para contar história de assombração. Alguém aqui ouviu história de assombração? Alguém contando de noite? Ah! E aí os meninos iam para casa e não dormiam. Ô mãe, deixa eu dormir com a senhora. Ô mãe, eu não estou conseguindo dormir não, eu quero dormir com a senhora. Isto é o poder da tradição. Uma mentira entra desde pequeno na cabeça da pessoa e depois de adulto você tem medo de assombração. Depois de adulto, um gato sobe no telhado da casa, você acorda o marido desesperado de noite, bem, olha lá, o que é isso, o que é isso? Vai lá ver o gato. Não. Nos dias de vento desse, arranca lá algum lençol de alguma varal, sai voando por aí de noite, o povo, olha fantasma! Esse é o poder da tradição, entra na cabeça das pessoas e eles veem o que não existe. Mas eu vi o fantasma, viu o lençol voando. Na casa do meu pai, eram 4 irmãos homens, meu pai mais 3 irmãos, cada um aquela escadinha. E aí eles moravam na fazenda por um período, e naquele tempo todo mundo andava a pé. E eles foram para a cidade, a pé, para festejar, sei lá, ver as moças, todo mundo ficava na praça no sábado, ficava rodando assim na praça, igual o carrossel, assim, ó. E tanto de gente. E aí os rapazes iam para lá, para ver as moças.
E voltaram para a fazenda, já era mais de meia-noite. E tinha que passar num lugar, tinha uma árvore muito grande, uma gameleira muito grande, antiga, e ela fazia aquelas sombras assim. Então a noite estava escura, mas debaixo daquela gameleira, naquele lugar da estrada, estava mais escuro ainda. Aí todo mundo falava, nossa, passar lá debaixo daquela árvore assombrada. Aquela árvore assombrada. Eu nem sei se era gameleira, eu acho que é outro nome, quem for mais antiga vai saber. Ela pingava água. É uma árvore que de noite ela pinga água, ela solta das folhas, amanhece assim molhado. Então a pessoa passava embaixo assim, misericórdia! E aí vinha meu pai e meus irmãos lá de noite, eu não passo debaixo daquela árvore lá. Aí o outro, eu também não passo. Aí meu pai falou, não, passo, não tem assombração aí não. E caminhou na frente. Quando ele caminhou na frente, naquela escuridão, levantou uma coisa branca assim, e fez um barulho assim, pá, 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 pá. Saiu os 4 correndo, arrebentando cerca de arame no peito assim, foram parar lá longe. Aí meu pai falou, peraí gente, vamos voltar lá, vamos olhar esse negócio direito. E com muito medo voltaram. Sabe o que tinha levantado? Eram as vacas brancas que estavam deitadas no chão. Quando eles chegaram, as vacas levantaram, e uma fez cocô, pá, 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 pá. Era a assombração que eles estavam morrendo de medo. Olha o poder que a tradição tem, desde menino, contando história de assombração, depois até vaca fazendo cocô assusta o povo. Pois os apóstolos tinham a tradição de que os outros povos não podiam receber o evangelho. E Pedro, por ordem de Deus, começou a pregar o evangelho para as outras nações. O apóstolo Pedro e depois Paulo começaram a pregar o evangelho para todos os outros povos. E os discípulos, muito tradicionais, se escandalizaram, teve uma discussão. E aí o apóstolo Tiago fala isso aqui, verso 14, estou lendo Atos 15, verso 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, os povos, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Diga para quem está perto de você aí, ó, Deus te constituiu povo para ele, povo dele. Amém? Verso 15, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas. Que coisas precisavam ser cumpridas? O sofrimento de Jesus, a morte na cruz, sua ressurreição, que é o ponto máximo do projeto de salvação. Cumpridas estas coisas, Deus fala, voltarei, e o Espírito Santo voltou em Atos capítulo 2, conforme Jesus tinha profetizado, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, depois da ressurreição de Jesus, eles ficaram lá muitos dias, orando. Deus mandou esperar, o Senhor mandou esperar, Jesus mandou esperar. Aí o Espírito Santo veio e batizou todo mundo, eles começaram a falar em línguas, começaram a cantar, começaram a louvar, fizeram um barulhão tremendo, perderam o medo, saíram para a rua, abriram as portas, pregaram, e naquela noite, 3.000, naquela noite não, naquele dia, era 9 horas da manhã, 3.000 pessoas se converteram. Por uma revelação de Deus, Deus empurrando eles. Então, o apóstolo Tiago diz assim, meus irmãos, está escrito, verso 15, as palavras dos profetas, cumpridas estas coisas, voltarei, e Deus voltou pelo Espírito Santo, Jesus subiu aos céus, o corpo de Jesus, o Filho, e aí o Espírito Santo vem, voltarei e reedificarei, ou reconstruirei, levantarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os povos, todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. O apóstolo Tiago está falando, olha,
Está profetizado. Deus vai trazer os gentios, todos. Deus vai trazer japonês, chinês, alemão, russo, brasileiro, índio. Deus vai trazer. Deus vai levantar um povo para Ele, de todos esses povos que nós consideramos como imundos. Nós pensamos que eles são porcos. Nós nem cumprimentamos um gentio. Judeu não entrava na casa de gentio, judeu não cumprimentava gentio, porque ele acreditava que só eles eram povo de Deus, eles eram os filhos de Abraão. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo vem e começa a trazer os gentios, começando pelos romanos, que eram os maiores inimigos de Israel. Começou a converter a romano, depois começou o apóstolo Paulo a entrar nos países vizinhos, e até que um dia alguém chegou até nós aqui. Até que um dia aqui nessa cidade chegou o missionário Geraldo Ramquist, americano, pregou, abriu aqui a Igreja de Cristo. Alguém fala assim, quem fundou a Igreja de Cristo? Alguém diz, foi o missionário americano. Não foi o missionário americano. Quem fundou a Igreja de Cristo foi Jesus lá no Gólgota. Foi Jesus lá em Jerusalém. É a sequência, Deus usou o vaso. Mais uma vez eu volto lá um pouquinho para clarear as coisas. Os católicos são ensinados, estou falando de tradição. Não estou querendo ofender ninguém, não. Tradição, os católicos foram ensinados que Pedro fundou a igreja. E a igreja, a capital é Roma, está em Roma, chama Igreja Romana. Não tem nada disso na Bíblia, gente. Quem fundou a igreja foi Jesus. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E ele fez isso em Jerusalém. E ele mandou seus discípulos ir por todo o mundo. E ele nunca falou que a igreja ia ter capital nenhuma. Então, ele realmente habita no meio do seu povo. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente. A capital do reino de Deus é onde o povo de Deus se reúne com o coração aberto. O reino de Deus chegou aqui em Pires do Rio e encontrou corações abertos. Neste momento, esse vídeo está chegando na cidade tal, cidade tal, cidade tal, e onde encontrar um coração aberto, o reino de Deus chegou. Jesus começa a reinar, Jesus começa a comandar, e as coisas caem no eixo. Os demônios saem, as enfermidades fogem, o pecado sai, as pessoas convertem e vão para o céu, porque o reino de Deus chegou. Amém, queridos? Quem pode dizer o reino de Deus chegou na minha vida? Deixa eu ver, levante a mão. Levanta a mão, diga forte, o reino de Deus chegou na minha vida. Amém. Quem é o rei da sua vida? Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. E aqui a profecia fala em Atos, é repetida, né? O apóstolo Tiago fala em Atos capítulo 15, verso 15, verso 16, diz, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Ninguém prestou atenção nessa profecia antiga, tabernáculo caído de Davi. Que coisa! O que significa isso? O que Tiago está falando? Lá em 1 Coríntios, fala com mais detalhes um pouquinho. 1 Coríntios fala do santuário de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim, 1 Coríntios 3, verso 16, diz assim, não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós, santuário. Santuário é morada de Deus. O Senhor disse, eu virei e habitarei convosco. O Espírito Santo tem que estar dentro do seu coração. Nós nos reunimos aqui nesta casa de oração para aprendermos a palavra, para darmos apoio um ao outro, para criarmos aquele ambiente de adoração, para ter um tempo separado para Deus,
Mas Deus não está exclusivamente aqui dentro. Eu vou sair da minha casa e vou para a casa de Deus. Não, a casa de Deus é você. Onde você estiver cheio do Espírito Santo, ali está a casa de Deus, o santuário de Deus. E aqui então o apóstolo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Por isso que crente não pode suicidar, viu? Porque está destruindo o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Diga comigo, meu corpo é casa de Deus. Por isso que uma moça, uma jovem, um rapaz, não pode sair pela rua aí na onda do mundo e transando com todo mundo. Esses dias uma jovem falou, pastor, eu tenho maior vergonha na minha escola, porque eu já tenho 15 anos e as colegas tudo ficam zombando de mim. Você ainda é virgem? Ela é virgem. Porque virou moda transar com todo mundo. Meus queridos, você é o santuário de Deus. O santuário de Deus não pode receber qualquer um dentro dele, não. Por isso é que nós trazemos as pessoas aqui à frente, as pessoas vêm cá e se ajoelham, faz um voto, coloca uma aliança no dedo, faz uma promessa, o servo de Deus abençoa, aí depois eles vão para casa abençoado, pode transar, fazer amor, pular na cama, fazer o que quiser, porque está tudo abençoado. E dali nascem filhos, herança bendita, não é mais imundícia. Vós sois o santuário de Deus. Esse corpo que você tem é santo, tem que cuidar dele, tem que limpar ele, tem que dar alimento, tem que ficar bonito. Servo de povo de Deus, não é um povo esculachado. Antigamente pensava-se que, não, eu não tenho que ter vaidade nenhuma. Teve uma época que aqui na nossa igreja teve uns líderes que pregavam isso, e o povo andava nessa onda aqui. Eu cheguei depois disso. As mulheres não podiam usar nenhum batom, não podiam usar nenhuma maquiagem, não podiam usar nenhum perfume, os homens não podiam usar desodorante, as mulheres não podiam depilar a perna, nem as axilas, porque isso é vaidade. Ficava parecendo aqueles bichos do mato, aqueles cabelos assaranhados, assim, ó. Não, nós temos que ter santidade. Irmão, santidade é cuidar da casa de Deus. Se você é um homem, cuide do seu corpo. Você não pode morrer cedo. Você tem família para cuidar. Cuida do santuário de Deus. Está comendo coisa gorda demais? Está entupindo as veias tudo? Cuida do santuário de Deus. Você, moça, está andando de qualquer jeito aí, toda esquisita com a moda do mundo, uns jeans tudo rasgado. Não, para com isso. Vamos ser um povo bonito, elegante. É o santuário de Deus. Muitas pessoas já chegaram aqui de outros países. Nossa, mas a igreja de Cristo Espírito do Rio é um povo bonito, né? Elegante. Eu falei, eles são ensinados que eles são os santuários de Deus. Eles são elegantes. Mas parece que é tudo rico, né? Não é não. É que eles são limpinhos mesmo. Eles são zelosos mesmo. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo, não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí esse santuário de Deus, antigamente, era uma tenda lá no deserto. Antigamente era uma tenda lá no deserto. Deus falou com Moisés para construir uma tenda. Em 1 Pedro fala sobre casa espiritual, capítulo 2. Olha só que tremenda essa passagem aqui. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha que revelação linda. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Vós sois edificados casa espiritual. Esse é o trabalho que Deus está fazendo com você. Deus está te colocando em posição, como um pedreiro coloca pedras, coloca tijolos, para edificar uma casa. Você é importante. Cada tijolo dessa construção aqui é importante. Se tirar um tijolo do lugar, fica aquele buraco. Talvez você diga, eu não tenho cargo nenhum na igreja. Tem sim, fica firme aí, dá testemunho, seja um bom crente no mundo, ganha almas para Jesus, porque você não pode sair do seu lugar. Não pode deixar o buraco vazio lá no lugar. O Senhor está te edificando, vós mesmos como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No livro de Atos, volta um pouquinho, no livro de Atos, o apóstolo Pedro, falando com os líderes de Israel, os líderes de Israel mandaram prender Pedro. Eita, foi duro. Aí depois mandaram prender Estevão. Eu vou ler em Atos capítulo 7, vou ler sobre Estevão. O que Estevão falou. O que Estevão, diácono, foi o primeiro mártir. O que ele falou? Estevão falou em Atos capítulo 7, verso 44. Olha só que coisa tremenda, que revelação. Estevão falou para as autoridades de Israel, e eles iam matá-lo. Como mataram Jesus, eles iam matar Estevão. Como mataram. Antes de morrer, no julgamento, Estevão pregou para eles. Atos 7, verso 44. Ele disse: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Aquela tenda chamada tenda da congregação. Estava entre nossos pais no deserto. Como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. Deus levou Moisés para o monte, 40 dias, 40 noites de jejum. Deus deu uma visão para Moisés, é para fazer um tabernáculo de oração desse jeito. E Moisés fez. Quem vai conosco a Israel, naquela viagem de oração maravilhosa, no fim do ano nós vamos, viu gente? Dá para você ir, tem lugar para você. Nós visitamos lá no meio do deserto, uma réplica do tabernáculo lá do tempo de Moisés. Alguém foi lá, uma equipe foi lá e reconstruiu quase que exatamente, não fez exatamente, porque no tempo de Moisés eles fizeram todas as argolas de ouro, toda a base onde encaixava as paredes de madeira, fizeram de prata, e todas as paredes eles revestiram com folha de ouro. Então hoje é só pintado para mostrar como era. Mas é maravilhoso, ali no meio do deserto, entrar naquela réplica do tabernáculo de Moisés. Aqui está Estevão falando para as autoridades. O tabernáculo do testemunho, verso 44. Estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebendo o tabernáculo, estava com ele, o levaram, quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da terra deles, até os dias de Davi. Davi achou graça diante de Deus, e lhe suplicou a força para prover uma morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão, seu filho, quem lhe edificou uma casa. Salomão construiu o templo de pedra. Até então era uma tenda. Mas o servo de Deus continuou falando aqui. Atos 7:47. Entretanto, tabernáculo do deserto, que era uma tenda, Salomão construiu uma casa maravilhosa, um prédio, um santuário lindo. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Então, como eu disse, para que construiu? Para o povo ter um lugar para orar, mas não para Deus morar. Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés.
Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Meus irmãos, casa, o tempo todo na Bíblia Sagrada fala sobre casa. O tempo todo fala na Bíblia sobre tabernáculo, morada de Deus. O tempo todo, e aqui nesta passagem que nós lemos, fala sobre o tabernáculo caído de Davi. Deus quer reedificar. Que tabernáculo caído de Davi é esse? Tinha o tabernáculo do deserto, tinha o templo de Salomão. Que tabernáculo de Davi é esse? Acontece o seguinte: a tenda estava lá, ainda nos tempos de Davi, antiga, estava lá. Dentro da tenda tinha a arca da aliança, que era uma caixa de ouro. Dentro tinha a vara de Arão, o cajado, que floresceu. Tinha um pote cheio do maná do deserto. E dentro tinha as tábuas da lei. Então, todas as vezes que Israel ia para a guerra, os sacerdotes pegavam as varas compridas assim, e enfiavam numas argolas que tinha ao lado daquela caixa, e carregavam no ombro, e o exército ia atrás. Chegava na hora da batalha, os sacerdotes ficavam com aquela caixa chamada Arca da Aliança, tinha os querubins, dentro tinha o maná, dentro tinha as tábuas da lei, dentro tinha o cajado de Arão. Os sacerdotes iam para o alto de um monte para demonstrar que Deus estava com o exército de Israel. E se o exército de Israel era um povo fiel a Deus, eles ganhavam todas as batalhas. E a arca ficava lá em cima de um morro, para o soldado ver. Estava lutando, está enfrentando soldado, está saindo cabeça, sangue para todo lado. Quando ele ficava com medo, ele olhava, a arca estava lá em cima do morro, os sacerdotes carregando. Ele falava, nós vamos vencer, Deus está conosco. A arca da aliança está aqui. Mas nos tempos do rei Davi, do rei Saul, o povo se desviou de tal maneira, o próprio rei Saul se tornou um homem orgulhoso. Resultado, eles foram fazer uma batalha, levaram a arca, perderam a guerra, o rei Saul morreu, Jonatas, seu filho, morreu, os outros filhos de Saul morreram, e os inimigos levaram a arca embora. Misericórdia, foi um desastre. A nação inteira ficou chorando, levaram a arca, choraram mais por causa da arca do que pela morte do rei, porque a arca representava a presença de Deus. A arca era um símbolo, onde a arca da aliança está, Deus está. Eles acostumaram a vida inteira ir orar lá naquela tenda, e a arca estava lá dentro. A arca foi levada pelos inimigos, mas os inimigos, os filisteus, começaram a receber praga. Deu hemorroida no povo inteiro, na cidade inteira, e o povo ficou desesperado. Depois deu furúnculo, aquelas nascidas, dolorida, febre, dor, e foi dando praga, até que os filisteus falaram, vamos devolver essa arca, é essa arca aqui que está trazendo maldição para nós. Sim, é verdade. A presença de Deus no meio do povo que busca a Deus, a presença de Deus traz bênção, a presença de Deus é gloriosa. Mas se o nome de Deus é falado pela boca imunda de um ímpio, traz praga na vida dele. Eu já vi gente que falou mal das coisas de Deus, brincou com as coisas de Deus, e logo morreu de forma trágica. Posso contar N casos para vocês. Então, os inimigos tomaram a arca, e aí ficaram desesperados, porque começou a vir praga. Eles devolveram a arca para Israel. E Davi agora era o rei. Saul morreu, Davi agora era o rei. Estava começando o seu reinado. E Davi não sabia que a arca ia ser devolvida. Não teve tempo de preparar um lugar para a arca. Então a Bíblia Sagrada diz que Davi correu e fez uma tenda de pano, simples, lá no monte em Jerusalém. E a Bíblia diz que Deus mandou preparar instrumentos de todo tipo. Instrumentos de corda, instrumento de sopro, mandou preparar corais, cantores, fez escala para que o tempo todo diante da arca tivesse um grupo cantando. Davi estabeleceu um culto de louvor.
E Davi, a Bíblia Sagrada diz que quando ele estava diante da arca, ele dançava, ele saltava, era o rei, e ele se alegrava. A mulher dele achou ruim, porque antigamente os homens não usavam cueca, e a saia de Davi se levantou e mostrou alguma coisa. Era aquele povo antigo, usava aquelas saionas, assim, aqueles capotão, e Davi saltava e pulava. A mulher de Davi disse: mas você não tem vergonha não? E a Bíblia Sagrada diz: eu estou fazendo para Deus, Deus é que me recompensa. A mulher de Davi foi castigada por Deus, recebeu uma praga, e ele foi abençoado. Meus irmãos, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, então passou a ser um lugar de adoração, com muita música, com muito louvor, com muito cântico, com danças de adoração. E é por isso que na igreja nós procuramos trazer esse ambiente. É por isso que na igreja nós temos instrumentos. Tem igrejas nos Estados Unidos e até aqui no Brasil que são tão tradicionais que diz: não pode ter instrumento dentro da igreja, que isso é coisa mundana. Isso aqui é conjunto que toca, conjunto de rock que toca. Ué, se eu tocar rock, é mundano. Se tocar hino, não é mundano mais. Ninguém vai tocar rock aqui dentro. Então, meus queridos, nós precisamos, como diz a Bíblia, restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque continuou caído. A maioria das pessoas vem para a igreja, vem igual judeu. Cabeça baixa, cara feia, meu Deus, tem misericórdia de mim. E vai para casa. E Deus está falando: eu vou restaurar o tabernáculo das danças, do louvor, das trombetas, das guitarras, dos tambores, lugar de alegria. E você precisa pegar essa visão. Mas eu tenho vergonha de cantar, levantar as mãos, eu tenho vergonha de bater palmas. Você tem que ter vergonha de desobedecer a ordem de Deus. Deus falou: eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi. O lugar de adoração, de louvor, de dança, de instrumentos. Os irmãos que cantam, que louvam aqui, são sacerdotes do Deus Altíssimo. E todo o povo tem que ser sacerdote do Deus Altíssimo. Porque não é exclusividade mais de um só. Qualquer irmão aí, qualquer irmã pode falar: olha, eu tenho um hino para cantar na igreja. Pode vir cantar, é só avisar, a gente põe na programação. Na hora do louvor pode sair todo mundo daí, começar a pular e dançar aqui na frente. Glória a Deus, aleluia. Pode, mas a tradição não deixa. O que eu estava falando lá atrás? A tradição está enraigada da cabeça. Nós temos que chegar na igreja, botar a mãozinha assim, derruba a cabecinha de lado, torce o olho assim, com a carinha de anjinho do altar, e começa a repetir uma coisa só: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, para o céu. E as pessoas às vezes vêm para a igreja evangélica, então começa: meu Deus tem misericórdia de mim, meu Deus tem misericórdia de mim. Às vezes começa a falar em língua repetida: xambalaia, 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 que não é língua estranha, coisa nenhuma, é uma repetição. Viu alguém falando e está falando, mas não é pelo Espírito Santo. E o Senhor está falando: eu quero restaurar. Deixa Deus restaurar você, jogar fora essa tradição, se tornar simples, se tornar como uma criança na presença de Deus. Criança é bom no meio da casa porque corre, ele brinca, ele chora, ele traz alegria para casa. Se vocês querem ter alegria numa casa, faça um bebê. Dá muito trabalho, mas dá alegria. Quiser ter mais alegria ainda, arruma um neto. Aí você vai andar de cavalinho no chão e o neto em cima. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos simples, despojados, sem esta falsa religiosidade. Às vezes é tão sério, os irmãos, parece que vai aparecer uma rodinha na cabeça dele assim. Não, para com isso. O Senhor está falando: eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Então você fala: na minha casa, na minha vida não vai ficar caído mais não. Na minha vida o Senhor pode restaurar. A minha vida o Senhor pode soltar as amarras. Eu quero ser livre para louvar e adorar o Senhor em nome de Jesus. Cadê os sacerdotes aqui? Cadê os levitas? Cadê o povo de Deus?
Aleluias. Eu quero convidar vocês para ficar de pé e cantar bem feliz. Agora não é hora solene não, tá? Quero que vocês cantem felizes. Uma música assim, tchan, 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 tchan. Tá bom? Glória a Deus. Eu estou falando para voltar ao tabernáculo de Davi, nós precisamos voltar lá. Glória a Deus. Nós precisamos de um processo aqui de restauração. Não se restaura uma casa de um dia para a noite. Todo mundo sabe, uma casa velha, rachada, tem que ser restaurada. Reforma o reboco, agora troca o piso, agora vamos pintar, agora troca as telhas. Nós precisamos começar aqui um processo de restauração, porque está frio demais, irmão. Nós voltamos lá para o tabernáculo de Moisés. Que povo sério, aqueles fariseus. Não, misericórdia, para com isso. Amém, queridos? Amém, Jesus. Solta a benção. Glória a Deus. Amém. Olha só. Restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Deixa Deus começar a restauração na sua vida. Deixa Deus começar um avivamento na sua vida. Para de olhar para os outros. O que eu estou fazendo? Será que vou passar vergonha? Olha para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Obedeça o Senhor, seja simples, criança na presença de Deus. Então, nesse momento, vamos começar, mas esses dias todos, vamos buscar uma restauração para o tabernáculo que está caído. Amém? Esse irmão que nós chamamos para vir aqui, o Asaf, é um compositor maravilhoso, tem esse dom. Não percam, dia 4 agora, de junho, 4 de junho, eu estou falando de julho, porque julho é minha boda de ouro. Então, vamos começar esse processo. Eu sei que vai ser difícil para você sair das amarras da tradição. Está todo mundo amarrando aí. O externo aqui está me amarrando, externo aqui. Deixa eu tirar esse papel daqui. Está quente, já estou suando aqui, já está me prendendo. E vamos, em nome de Jesus, entrar num processo de restauração. Amém? Solta, bate palma e vamos cantar para Deus. Celebrai a Cristo.
Glória a Deus, aleluia. Lembra de mais um aqui que dá para suar. Lembra de mais um aqui do nosso tempo. Olha, nosso tempo, tá? Nosso tempo, viu? O pensado aqui. Você converteu que ano? Acho que foi em 82. Nesse tempo aí. Nesse tempo a igreja cantava, dançava. Oh, glória, aleluia. Tem que restaurar isso aí, gente. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória a Deus.